Oi, eu me chamo William S. Souza, sou fotógrafo, estudante de arquitetura e urbanismo, e essa aqui é a oficina de produção audiovisual urbana. Hoje eu vou expor um pouquinho do meu processo criativo e como que eu construo narrativas, pelo menos o modo que tem funcionado para mim, para a construção de documentários no meio urbano. Nessa oficina eu vou abordar 3 tópicos que para mim são fundamentais na hora de construir narrativas e documentários urbanos, né? Num primeiro momento eu vou abordar um pouquinho a respeito da construção dessas narrativas, como roteirizar ideias, como procurar imagens para a gente construir imageticamente, né? Construir imagens que façam sentido para nossa narrativa, que façam sentido para aquilo que a gente está querendo construir, para aquilo que a gente está querendo passar, né? Transmitir, documentar. Depois falar um pouquinho sobre as ferramentas para essa construção, o que é material, o que não é material. Já adianto que, se tratando de documentário, tudo é material. Falar um pouquinho sobre essas ferramentas, né? Como gravar, como pedir, como fazer uma autorização de uso de imagem, como pedir autorização para fazer uma entrevista, como fazer uma entrevista, né? E depois falar um pouquinho sobre o amparo legal, né? Debruçado um pouquinho mais na lei de uso de imagem, né? Do artigo 5 da Constituição e do artigo 20, né? Vou comentar um pouquinho sobre esses 2 aspectos, né? Para falar da importância da gente estar respaldado juridicamente na hora que a gente for produzir na rua, né? Da importância da gente estar respaldado juridicamente para evitar precauções legais e situações chatas com o uso de direito de imagem e outras leis, né? Que falam a respeito desse tópico, né? Desse assunto. Tudo isso com um recorte no meio urbano. Mas primeiro eu vou me apresentar. Oi, eu sou William, eu trabalho com fotografia e produção audiovisual mais ou menos há uns 5 anos, que foi quando eu me mudei para São José dos Campos. Eu sou natural de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Santana do Livramento. Ela fica no extremo oeste do Rio Grande do Sul e ela faz fronteira com o Uruguai. Eu vim para cá em 2018, onde eu iniciei a minha carreira artística e os meus estudos em urbanismo e arquitetura, onde eu pude me aprofundar mais em questões urbanas, em questões do planejamento urbano. Fiz projeto de extensão com a professora Fabiana Moral, que me deu o empurrão inicial para eu iniciar as minhas produções no audiovisual dentro da cidade, dentro do território. Ela me ajudou muito a procurar essas narrativas e me mostrar essas narrativas, me mostrar esses precáucios, mostrar essas situações que acontecem em decorrência ao planejamento urbano, né? A ocupação capitalista do território. Então, trabalhei, né, junto com ela nesse projeto de extensão pela Univap, no núcleo NEPAX, que seria a gente produzindo esses estudos a partir da produção capitalista do território, né, e da exploração capitalista principalmente, né, dentro do território. A partir dessas pesquisas, eu comecei a apurar muito mais o meu olhar para o que acontece dentro do espaço urbano, né? E já com as ferramentas do audiovisual, né? Quando eu comecei os meus estudos de forma mais autônoma, pesquisando muito, participando de oficinas, de palestras, vendo muitas aulas, né? De produção audiovisual. Juntando esses 2 aspectos, comecei a ocupar a rua, comecei a fotografar na rua, comecei a criar vídeos na rua,
né, a respeito de narrativas no qual eu simpatizo. Essa é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente na hora da produção audiovisual, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Bom, na produção audiovisual aqui na cidade eu trabalho com alguns núcleos. Trabalho com o núcleo Abantesma, que é um núcleo de jovens que se debruça na pesquisa a partir dos pânicos morais, né? No qual eu trago essa pesquisa para o meio urbano, de como que isso se traduz na cidade, né? Como que no concreto, na câmera de vigilância, na falta ou na presença de grafite, picho, lambe, arte urbana, esse pânico se manifesta. Depois, trabalhei e trabalho ainda com o Teatro Marcelo Deni e com a companhia Bola de Meia, né? Onde a gente já desenvolveu alguns documentários e algumas entrevistas em vídeo, né? Bom, vamos começar então, né? Criar narrativas. O ponto principal, né? O que me dá o start para iniciar um vídeo, um documentário ou, né, uma produção seria ter muito bem norteado o que eu quero passar. Qual que é o meu ponto, qual que é a minha finalidade dentro do que eu estou me propondo a gravar, a produzir. Por exemplo, o último trabalho que eu tive foi a respeito de catadores, né? De pessoas que trabalham catando materiais recicláveis para fazer a venda, né? Posteriormente, né? E isso tudo tinha um respaldo na sustentabilidade. Quando a gente tem um tema, quando a gente tem algum assunto que a gente queira abordar, que a gente queira esmiuçar e trazer isso para o audiovisual, que no caso seria dar uma forma para aquela ideia, a gente tem que estar muito bem apossado dessa ideia. A gente tem que ter muita certeza da narrativa que a gente quer construir, da narrativa que a gente quer contar, né? Quando a gente está na cidade, a cidade é onde as coisas se manifestam, é onde as pessoas circulam, é onde as histórias se encontram, é onde as narrativas se expressam. Então, tá na cidade e treinar o olhar para que a gente consiga perceber coisas para além das próprias imagens é fundamental nesse processo, né? Voltando um pouquinho, para continuar falando, né, dessa produção, dessa minha última produção, fui para a cidade com uma ideia em mente, que é como a cidade como a cidade de São José dos Campos trata as pessoas que são servidores, né? Tinha um recorte dos catadores e tinha um recorte de quem usa a cidade. Para falar dos catadores, eu não escolhi fazer nenhuma entrevista. Queria ter feito, mas escolhi não fazer. Eu escolhi trazer a minha visão a respeito daquela situação, que é uma coisa muito importante da gente também ter norteado. Para qual lado eu vou direcionar o meu documentário, a minha produção? Eu vou falar minha visão? Eu vou contar a história de alguém? Eu vou atrás de alguém para contar a própria história? Eu vou contar a narrativa do sistema ou eu vou contar a narrativa de quem está nesse sistema? Ou a narrativa de quem trabalha, de quem opera dentro desse sistema? Eu vou atrás de pessoas que vivem essas situações, eu vou atrás de pessoas que cuidam de quem está nessas situações. Então a gente tem que ter muito em mente quais são os vieses que a gente quer mandar a nossa produção. Depois desse processo, né, de ter certeza e de pesquisar bastante sobre aquilo que a gente quer contar, sobre aquilo que a gente quer narrar, eu começo a escrever. Eu escrevo, ou pelo menos eu planejo, né, a produção urbana, ela é muito espontânea, né, porque o espaço urbano, ele é muito espontâneo, né, as coisas acontecem, os acidentes acontecem, manifestações acontecem,
Coisas acontecem o tempo todo na cidade, né? Mas para mim funciona muito roteirizar o que eu vou fazer e quem eu vou procurar. Por exemplo, é interessante para mim a narrativa ir no centro da cidade? É interessante para mim a narrativa ir, por exemplo, no Banhado, ou no Pinheirinho, ou na região oeste, na região sudeste, aonde eu vou atrás das imagens que a minha narrativa procura, aonde que eu vou conseguir essas pessoas, essas falas, essas imagens para eu embasar e construir a minha narrativa. Outro ponto que é muito interessante quando a gente está falando de construção de narrativas dentro do espaço urbano tá sempre muito aberto a ouvir. Sempre muito aberto a ouvir e ver, mas com um outro olhar. Não com o olhar de quem está ali presente, mas com um olhar de empatia. Com uma empatia mais apurada em saber que se alguém está na rua, se alguém está naquela situação, é porque alguma coisa aconteceu, porque atrás já tem um background muito grande, né? Seja história, seja a vida da pessoa, às vezes condições neurológicas, né? Ou condições da própria sexualidade, né? As pessoas, elas estão na rua por algum motivo. E por mim, né? Um dos maiores objetivos em construir esse tipo de vídeo, esse tipo de documento, seria narrar essas histórias. Seria ter em mente essas histórias com o porquê que essas histórias acontecem, né? O porquê que tem tanta gente em situação de rua, o porquê que tem tanto LGBT em situação de rua, por exemplo, ou o porquê que toda a comunidade de catadores, ou boa parte da comunidade de catadores é racializada ou não racializada, ir atrás dessas informações para que a gente consiga dar mais credibilidade e entender o porquê que essas narrativas acontecem, né? Para depois disso a gente vir e dar forma para essa ideia. Bom, tendo tudo isso em mente, né, inviabilizando a nossa pesquisa, inviabilizando o nosso roteiro, né, de ver aonde, depois vem o como, né, como que eu vou contar essas histórias, como que eu vou produzir alguma coisa em cima disso, né, e ter muito claro também o porquê. O porquê que eu estou fazendo um documentário que trata pessoas em situação de rua, ou o porquê eu estou criando um documentário que trata a respeito, por exemplo, da situação das LGBTs no centro da cidade, né? Eu vou saber que quando eu chegar no centro, quando eu chegar no território para conseguir essas informações, para conseguir essas imagens, eu vou me dar de frente com outra realidade. Uma realidade que às vezes não é muito confortável, né? Então, esse como seria o mais terno possível. Seria indo atrás de autorização e indo atrás de muita escuta. A gente produz com o nosso repertório. E a gente só consegue criar alguma coisa muito bem embasada, muito bem feita, né, propriamente dito, com muita escuta e com um embasamento mais sério. Quando a gente vai para a rua, a gente tem que estar armado de muitos argumentos, a gente tem que estar armado de muitas ideias, né? Para que a gente consiga, no final daquilo tudo, extrair o que vai ser uma porcentagem muito pequena da realidade de uma pessoa, porque a gente está falando de tempo e espaço, né? A gente está falando da realidade num tempo e num espaço. As coisas são mutáveis, né? A gente não pode tentar se aprender muito no... Bom, enfim. Depois disso, quando a gente já tem uma ideia, um lugar, o como, a gente precisa saber quais ferramentas a gente vai usar para criar essas narrativas, né? Uma das ferramentas que é mais
útil possível é o próprio aparelho celular. Com o celular a gente tem gravador e câmera. Se falando em documentário, tudo é documento. Texto é documento, áudio é documento, relato é documento, entrevista, foto, vídeo, tudo é documento. Quando a gente vai pra rua, uma coisa que é interessante fazer é filmar muito, gravar muito e procurar imagens para as coisas que eu quero narrar, para as coisas que eu acredito que vão dar embasamento e que vão ilustrar a minha narrativa. Com o celular a gente consegue fazer isso. Com uma câmera portátil a gente consegue fazer isso, com o melhor equipamento, com um equipamento mais básico, ou com nenhum equipamento. Pode ser num computador, ou só com relatos, né, com recortes de revistas, com fotos de revistas, com trechos, quando creditados, né, quando bem creditados, né, de entrevistas, de jornal ou de outros documentários, né? O importante do documentário é a construção dessa narrativa. E eu posso fazer isso me embasando em outros documentários que já foram feitos. Eu posso fazer isso não produzindo propriamente dito o meu material, mas produzindo o meu material a respeito de outros recortes. Isso tudo sempre sendo creditado. Por favor. Outra coisa que é interessante falar também é a respeito de como que eu vou construir isso. Hoje em dia, qualquer aplicativo de celular, qualquer celular tem um editor de vídeo. Dentro disso, a gente vai escolher a nossa narrativa. Eu vou usar música, eu vou usar recortes de áudio, eu vou usar áudios de entrevista, eu vou usar músicas, por exemplo. Tudo isso a gente precisa ter em mente de que quando a gente está usando uma coisa que já foi captada por outra pessoa, a gente precisa acreditar isso. A gente precisa, no mínimo, colocar data, autor e lugar nos créditos, né? Para acreditar o material da onde a gente está tirando aquele tipo de áudio, né? Isso na construção do som. Quando a gente vai fazer um documentário, ele pode ser feito sem nenhuma imagem, ou ele pode ser feito sem nenhum som, ou ele pode ser feito só com um relato. Quando a gente vai construir o som, ou quando a gente vai construir a imagem, sempre muito bem embasado naquilo que a gente quer construir, a gente precisa dar forma para isso. Por exemplo, uma forma de documentar alguma coisa seria gravar áudios. Por exemplo, se eu quero falar de solidão, se eu quero falar de depressão ou transtornos, ou qualquer assunto que permeie esses assuntos, qual seria a forma mais concreta, a forma mais plausível de mostrar isso? Por exemplo, eu vou filmar ambientes com muito barulho e depois eu vou colocar um áudio por cima falando informações? Ou eu vou atrás de psicólogos, psiquiatras ou pessoas que sofrem com esses tipos de transtornos e vou usar só os áudios em cima de imagens abstratas, né? Tudo isso a gente constrói com muito repertório. Então, a principal dica, a principal ferramenta para construir esses tipos de vídeos seria assistir muita coisa. Assistir muito documentário sobre os mais diversos temas, das mais diversas formas, os mais curtos, os mais longos, os que têm muitas imagens, ou os que são produzidos a partir da construção de outras imagens. Por exemplo, tem muitos documentários que só usam recortes de programas de televisão, de telejornal, ou trechos de áudio, de rádio, né?
de entrevistas na rádio. Tudo isso para escolher e dar forma para nossa ideia. Agora, outra coisa que é muito importante da gente ter em mente, né, da gente ter no nosso horizonte na hora de produzir, é qual o respaldo legal para que a gente consiga fazer essas produções de forma legal e de forma que não vá nos causar nenhum precálcio, nenhum problema jurídico, né? A gente tem 2 artigos na Constituição brasileira que resguardam o direito de imagem das pessoas em situações públicas. O primeiro seria o artigo 5, que fala sobre a inviolação da imagem, e o outro seria o artigo 20 da Constituição Federal Brasileira, que fala sobre o uso de imagem, o uso e o direito de imagem dos indivíduos, né, dos cidadãos dentro da cidade. O que não pode, na rua, quando a gente está filmando, quando a gente está gravando algum tipo de documentário, fazendo alguma produção, não pode usar a imagem das pessoas na rua para fazer piada. Na Constituição, ela fala em honra, respeitabilidade e boa fama. Eu não posso, de forma legal, usar a imagem das pessoas que estão na rua ou em ambientes públicos para fazer esse tipo de atividade. Por exemplo, pegadinhas. Se eu faço uma pegadinha e eu não tenho a autorização da pessoa para isso, aquilo daria precauções jurídicos, né? Uma penalização jurídica. Bom, tudo isso a gente consegue contornar se a gente tiver uma autorização. O que precisa ter nessa autorização de uso de imagem? Primeiro, o detalhamento da atividade que vai ser feita. Por exemplo, esse documentário destina-se a traçar narrativas ou denunciar a situação dos moradores do Rio Comprido. Pronto. Tenho um detalhamento sobre do que destina-se aquela produção. Depois disso seria a qualificação, tanto quanto produtor, quanto quem vai ser entrevistado, que no caso seria os documentos. Por exemplo, eu vou produzir um documentário. Aí eu vou lá e coloco eu, William dos Santos Souza, portador da célula de identidade tal, CPF tal, fazer todo esse detalhamento, né, de documentos para resguardar juridicamente a produção, né, o documento. Bom, depois que eu detalhei o que vai acontecer e depois que eu qualifiquei quem são as partes envolvidas, eu preciso explicitar qual é a finalidade daquela produção. Por exemplo, destina-se à reprodução no YouTube, destina-se à exibição em festivais, destina-se à mera documentação, ou destina-se a protestos, destina-se a denúncias. Eu preciso, nesse documento, dizer qual que é a finalidade daquela produção, né? Data, distribuição, prazo e tem mais um tópico que seria o preço. No caso, falando em direito de imagem, eu preciso dizer nesse documento se é de uso gratuito ou se vai haver algum pagamento pro uso daquela imagem, né? Distribuição, a gente fala muito em território, tanto virtual como território físico. Aonde que ele vai ser distribuído, por exemplo, se essa distribuição vai ser feita online, se vai passar em cinemas ou se é só para postar no Instagram. Eu preciso ter descrito qual é essa distribuição no território virtual. E no território físico seria: essa produção se destina à distribuição mundial.
Essa produção se destina a uma série de exibições no circuito litoral, Serra da Mantiqueira, por exemplo, ou interestadual, ou uma distribuição em outros países. A gente precisa destinar no território físico, né, descrever no território físico quais são essas finalidades, né, onde que vai ser distribuído. O prazo, é interessante dizer que sempre tem que ser ou vitalício ou com uma durabilidade longa, porque esses termos, eles precisam valer por bastante tempo ou então serem renovados, né? Eles precisam sempre estar valendo de forma legal. Então, se eu descrevo que o prazo é vitalício, eu não preciso ficar renovando essa autorização. O uso de direito de imagem, ele é assegurado no Código Civil e na Constituição Federal, né? Depois que eu tiver essa autorização, ela pode, se eu não tiver, né, no caso, se eu não tiver essa autorização, a pessoa que foi gravada sem a autorização, ela pode pedir o cancelamento da distribuição da obra. Ela pode pedir o cancelamento e isso vai fazer com que a obra seja proibida de ser exibida, né? Mas claro que isso tudo depois de julgamento, depois de passar por um conselho, né, jurídico para saber a validade desse pedido, né? Depois a gente fala em cargos públicos. Posso filmar agentes públicos? Posso. Quando? Quando? Quando eles estão exercendo o ofício, né? Somente quando eles estão exercendo o ofício. Por exemplo, uma abordagem policial. Por exemplo, se eu me sentir desrespeitado durante alguma abordagem, né? Eu posso sim pegar meu celular e filmar aquilo. E, inclusive, isso é uma coisa muito importante de ser dita. Quando um agente, né, público não tem autorização para apreensão de algum bem, ele não pode tirar o teu celular, ele não pode impedir que as imagens sejam gravadas, né? Os agentes públicos, eles têm a imagem durante o exercício da função publicamente expostas. Então, pode gravar policial, sim. Outro resguardo que essa lei traz, né, o artigo 5, seria a respeito de pessoas publicamente expostas. Essas pessoas, elas podem sim ser gravadas e filmadas sem autorização quando exercendo a função artística que elas representam. Por exemplo, eu não posso filmar alguma pessoa publicamente exposta no momento íntimo, no momento de lazer. Isso seria assédio e seria uma violação do direito do artigo 20 da Constituição. No mais, seria esses 3 pilares, né, para a construção dessa produção audiovisual, né? Primeiro, a gente roteirizar e ter muito bem embasado qual ideia a gente quer passar. Depois disso, a gente saber como, e o como a gente só vai conseguir tendo muito repertório, assistindo muita coisa, lendo muita coisa. Por isso que eu destaco a importância da gente se manter sempre ativo como pesquisador, né, quanto artistas e pesquisadores, porque o repertório engrandece o nosso trabalho e nos dá meios para a construção de narrativas, né? E por fim, ter sempre em mente esse respaldo legal. Se a gente for produzir alguma coisa através de edital, através de alguma lei de incentivo à cultura, a gente precisa ter o projeto impresso, pelo menos, né? Para que na hora da produção a gente esteja assegurado juridicamente de que a gente está na rua produzindo com esse respaldo, né? No mais, é isso.
Eu espero muito que as coisas que eu expus aqui sejam úteis e, e eu quero fazer um pedido. Ocupem as ruas. Saibam o que acontece no bairro, saibam o que acontece na região, saibam o que acontece na cidade. A gente precisa estar na rua porque é na rua onde as coisas acontecem. É na rua onde as pessoas se encontram, onde as histórias se colidem. E é muito importante que a gente treine o nosso olhar para além das narrativas que estão expostas, né? Para além das imagens que já estão construídas, né? Que a gente consiga narrar a nossa narrativa com propriedade e narrar a narrativa das pessoas com propriedade também, com muito respeito, com muita empatia, com muito amor, né? E com muito respeito à arte que a gente produz, né? É isso, ocupem a rua, estejam presentes em eventos, se organizem politicamente e vamos junto a caminho de traçar um destino melhor, né, com as ferramentas que a gente tem.